Leitura diária. Salmo de número 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas.
prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles, tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se. Por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Para refletir: bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Humilhados à condição de escravidão, os filhos de Israel sofreram 400 anos sob a tirania de um monarca cujo objetivo principal era engrandecer o seu reino sobre todos os outros. Ouvindo o clamor de seu povo oprimido, o Senhor suscitou os irmãos Moisés e Arão, a fim de guiá-los de volta à terra que antes havia prometido por intermédio de Abraão. Pela dureza do coração de Faraó, grandes sinais e prodígios deixaram o grande reino do Egito em ruínas, abrindo caminho aos hebreus para seguir em liberdade ao destino prometido. As vozes, porém, que antes haviam se erguido em clamor e súplica, encurralados entre os inimigos e o mar vermelho, logo se esqueceram das pragas que apenas com os olhos contemplaram, erguendo-se em ofensas e acusações contra a liderança de Moisés. Mais uma vez o Senhor manifestou seu poder, abrindo caminho seco no improvável e destruindo aos que os ameaçavam. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. O salmista apresentou uma lista dos pecados de Israel. Vejamos: ingratidão, desobediência, cobiça, inveja, idolatria, murmuração, rebeldia, julgo desigual, infanticídio e o culto aos demônios, de forma que Deus abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Os grandes milagres realizados a favor de Israel certamente podem ser classificados dentre os maiores maravilhas já realizadas à vista dos homens. As pragas derramadas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvens durante o dia, a coluna de fogo à noite, o maná, a fonte de águas direto da rocha, os livramentos quanto aos inimigos que os assediavam, são exemplos da misericórdia do Senhor sobre um povo que constantemente o provocava a ira, por rejeitar as suas leis e estatutos. Uma sociedade sem leis é passível de desordem e toda sorte de hediondos resultados. É do intuito de Satanás
promover tamanha ruína sobre o mundo, lançando sobre a terra sementes do engano e do desprezo pela verdade, com o mesmo afinco com que instigou Israel a pecar. Aos seus agentes humanos apontarem para a palavra de Deus como uma obra antiquada e passível de mudanças. A autoridade e a lei de Deus são negadas e rebaixadas à condição de um mero livro de aleatória consulta. Neste tempo em que Satanás está exercendo seu poder com suas malignas visitações cada vez mais frequentes e desastrosas, o maior perigo para a nossa vida e para a nossa família está em afastar-nos das verdades que, por sua eficácia, pela fidelidade de seu autor, são a nossa única salvaguarda. Aproxima-se o momento em que, pela lealdade e a obediência dos filhos de Deus, estes receberão sobre si a acusação de serem a causa das calamidades finais. Quando for assinado o decreto que nos obriga a honrar um sábado legítimo, que nossa vida assinale o testemunho da perseverança dos santos. Apocalipse 14:12. Esta será precisamente a prova final que definirá a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Pai Celestial, não queremos ser rebeldes à Tua palavra, nem andarmos em conformidade com este século. Por isso te clamamos pela transformação do nosso caráter, mediante a renovação da nossa mente, a fim de que experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, e assim perseveremos até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém?